Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre mapeamento de QTL. Nós estamos dando algumas informações adicionais sobre o caráter quantitativo. E nessa conversa de agora, nós vamos estar apresentando as interações que existem entre a genômica e as demais outras áreas da genética. Então, a gente vai começar falando sobre a importância da genômica, principalmente em estudar o caráter quantitativo. Nós podemos estudar o caráter quantitativo principalmente com os aspectos apontados pela genética quantitativa. Muitos dos delineamentos para os estudos de herança são aqueles relacionados à análise de gerações, tais como pai 1, pai 2, F1 e F2. E a partir desses estudos são geradas uma série de informações que nós vamos perceber que a genômica vai agregar muito a essas informações rotineiramente estimadas e consideradas importantes. Uma primeira informação é o número de locos. O número de locos controlador de uma característica é uma informação importante e reflete a complexidade desse caráter. Uma maneira de se estimar, a partir de estudo envolvendo pai 1, pai 2, F1, F2, é aquele que leva em consideração a informação da variância genética e da amplitude de variação entre as médias dos genitores. Uma das fórmulas clássicas para estimar o número de genes, num delineamento do tipo pai 1, pai 2, F1, F2, é igual a essa. A gente tem visto relato de que essa expressão ela está derivada a partir de uma série de restrições e com isso incorpora uma grande imprecisão. Então, nesse contexto, conhecer o número de genes por essa expressão nada mais é do que uma aproximação. Entretanto, se a gente envolver conhecimento da genética molecular, a gente pode dar a esse dado uma qualidade melhor, uma vez que a gente vai detectar os QTLs. Então, nós podemos detectar 1, 2, 3 ou mais. Obviamente que tem também as suas restrições, tem que ser QTL de grande efeito, às vezes você só consegue perceber efeito aditivo, efeito devido à dominância e tudo mais, mas juntos você tem uma informação de melhor qualidade. A mesma coisa diz respeito a efeito do loco quantitativo. Nós achamos que essa informação é uma informação importante, para nortear a estratégia. Duas informações são o efeito médio de substituição gênica, que garante aí os ganhos de seleção, e o grau médio da dominância, que garante a existência do vigor híbrido. Veja que são duas informações média, grau médio e efeito médio. Ou seja, nós temos então uma visão global da característica. Nós não temos uma informação detalhada, loco a loco, o que pode acontecer quando se faz um estudo de análise genômica. Nós podemos, de fato, detectar o QTL, posicionar o QTL, quantificar a importância e também particularizar os seus efeitos. Portanto, essas informações serão de grande utilidade e vão enriquecer essas outras que a gente obtém em estudos genéticos quantitativos. Da mesma maneira, as interações alélicas. A interação do alela grande em relação ao alela pequeno, que reflete aí a dominância, ou na genética quantitativa, o grau médio da dominância entre os alelos. Novamente, para se ter informações desse tipo, nós recorremos a experimentos que envolvendo pai 1, pai 2, F1, F2, às vezes as relações de reto cruzamento. Nós temos formas de estimar grau médio, algumas fundamentadas em médias, outras fundamentadas em variâncias. São informações interessantes, mas são informações de média.
uma informação que é uma expectativa média do conjunto de genes que atua no controle do caráter, e que eu não sei se são muitos genes ou se são poucos genes. Bom, nesse caso, a genômica pode contribuir, não só informando o grau médio, mas o grau médio particular de locus que manifesta efeitos de grande magnitude. Então, posso ter o grau médio, o grau da dominância para o QTL1, para o QTL2, para o QTL3 e assim por diante. Consequentemente, a informação será bem mais seca. Uma questão também bastante interessante é a heterose, né, que é o vigor manifestado na população híbrida, cuja a base genética, a gente imagina, está associada a duas teorias. A teoria da sobredominância e a teoria da dominância. Na teoria da dominância, já proposta em 1910, a heterose é devida à existência de dominância parcial ou total nos genes envolvidos e que o acúmulo de heterozigoto na F1 explicaria a heterose. Existe uma outra proposição que, na verdade, a heterose ocorre porque os heterozigotos, não em quantidade, mas porque eles adquirem um valor acima de qualquer um dos homozigotos. Então nós temos essas duas teorias para explicar o vigor, mas nós não conhecemos, de fato, para a característica A, B e C, se são as duas teorias a mais aplicável ao evento, ou se é apenas uma ou a outra, ou a combinação das duas. Então, se eu recorro a uma análise genômica, eu posso sim, para cada característica, identificar os QTLs e para cada QTL quantificar o efeito e reconhecer para aquele QTL se é importante a dominância ou se é importante a sobredominância. Então eu tenho uma ideia bem mais refinada, detalhada da heterose do que uma ideia global de possíveis hipóteses. Dois outros fenômenos também importantes de interações. A primeira interação é a interação interalérica, que é a epistasia, muitas vezes negligenciada em razão da dificuldade de ser quantificada, e a interação genótipo-ambiente. Então veja que são dois assuntos extremamente importantes e que pode ter uma visão complementar, adicional, vinda da genômica. A genômica consegue perceber quantos e quais seriam os QTLs que estariam interagindo, a forma, a interação com o ambiente, ela traz um novo conceito, porque um QTL pode expressar no ambiente, pode não expressar em outro ambiente, demonstrando aí uma particularidade da interação. Os dois QTLs podem se expressar nos diferentes ambientes, o mesmo QTL, mas com importância diferenciada. Então nós temos que considerar isso também na interação. Há a possibilidade de QTLs manifestem um ambiente com ação mais predominantemente aditiva, no outro mais predominantemente atribuída à dominância. Então o conceito de QTL vezes ambiente é muito mais detalhado, porque envolve fenômeno de detecção, fenômeno da importância, fenômeno da quantificação do efeito aditivo atribuído à dominância e até o posicionamento dessa detecção. Então são assuntos extremamente relevantes que são complementares à genética quantitativa, que é a genética que melhor estuda o caráter quantitativo. Então hoje em dia a gente é capaz de imaginar que para se estudar um caráter, seja ele quantitativo, qualitativo, oligogênico, a gente pode pensar que um bom delineamento é aquele que envolve pai 1, pai 2, contrastante, o F1, o F2, né? E eu poderia estudar o caráter monogênico, oligogênico, à luz da genética mendeliana. Posso estudar o caráter quantitativo à luz da genética quantitativa, mas se além das populações P1, P2, F1, F2, eu tiver a genotipagem,
em particular da F2, melhor ainda se fosse com marcador codominante, eu vou agregar muito. Eu vou trazer informações da genômica que muito vai auxiliar nas interpretações da genética, seja ela mendeliana, seja ela quantitativa. Então, com esse delineamento PAI1, PAI2, F1, F2 fenotipado e F2 genotipado, a nossa capacidade analítica ela aumenta e muito. Bom, agora nós vamos dar um exemplo de integração, dizer que nós precisamos aprender sobre genômica, mas que devemos colocar o nosso conhecimento dentro de um contexto maior que envolve as diferentes áreas da genética. Então, o mesmo conjunto de dados, por exemplo, pode perfeitamente ser analisado à luz da genética mendeliana, à luz da genômica que nós estamos aqui empenhados em aprender, à luz da genética quantitativa, à luz da genômica fundamentada em genômica ampla, um dos maiores exemplos é a seleção genômica ampla, à luz de outros paradigmas, como o caso de inteligência computacional, lógica fuzzy, é o caso de árvore de decisão, splines. Então, o mesmo conjunto de dados ele pode ser interpretado de diferentes ângulos que se complementam, que se enriquecem e que permite, então, uma visão e tomada de decisões mais otimizada. Nós estamos empenhados em aprender a genômica, fundamentada em mapeamento e detecção de QTL, mas ela é uma peça que deve ser complementada a várias outras. Vamos ilustrar isso que nós estamos dizendo com um exemplo. E nesse exemplo nós vamos tomar uma característica de interesse, ela é uma característica às vezes importante, mas não fácil medição, mas uma característica discreta, que manifesta alto teor, por exemplo, e baixo teor. Alto teor em torno de 4 mg, baixo teor em torno de 2 mg. Então nós vamos considerar essa característica e nós vamos fazer um estudo dessa característica. O estudo dessa característica vai ser feito numa população F2, que a gente tem aqui 500 indivíduos, apenas para ilustrar. Então nós precisamos de informações. Nós gostaríamos de ter informações genéticas para que a gente possa orientar um programa de melhoramento. E como é que nós podemos obter essas informações? Nós vamos ver que várias áreas serão úteis e vão ser complementares a esses estudos. Vamos partir para o estudo mendeliano, né? Nós temos aqui, de fato, PAI1, PAI2, F1, F2, consequentemente, nós temos um delineamento tal como aquele que levou o Mendel a enunciar a primeira e segunda lei. Vamos pensar que os pais são homozigotos contrastantes, então nós vamos fazer um estudo da herança desse caráter à luz da genética mendeliana. Basta a gente, então, avaliar os pais, né, fazer o cruzamento, pai alto, pai baixo, avaliar o F1, sendo a população alta, o F2, 500 indivíduos, e aí, para estudar dentro da genética mendeliana, é necessário e suficiente fazer alguns testes de proporções genéticas. Vamos imaginar que o resultado da F2 tenha sido 217 indivíduos de padrão baixo e 283 de padrão alto. Esse estudo é bastante simples, mas interessante, porque esse padrão alto e baixo me permite fazer um estudo tanto de classificação de padrões, duas classes, como também um estudo quantitativo de predição do padrão alto, que é 4, do padrão baixo, que é 2 mg. Então, para eu estudar o caráter, esse caráter, né, que apresenta esses dois padrões, basta eu formular hipótese. Hipótese de segregação de um gene com dominância completa, dois genes com interações epistáticas, do tipo, como são duas classes, 9:7, 13:3 ou 15:1. Nós podemos também formular outras hipóteses, por exemplo, envolvendo 3 genes, com algumas segregações mais clássicas. Bom, apenas fazendo esses 6 testes, já é possível identificar uma hipótese bem provável, bem promissora, a hipótese de segregação do padrão 9:7. O padrão 9:7
para quem estuda genética mendeliana, ele é bastante informativo. Ele nos informa primeiro que existe dois genes independentes controlando o caráter. Nos informa que existindo dois genes e um caráter, que nós temos aí um fenômeno de interação gênica. Como nós temos uma alteração na NOL 331, é uma interação gênica epistática. Inclusive, a gente já pode visualizar que se trata de uma epistasia do tipo genes duplo recessivo sem efeito cumulativo. Então veja que se eu fosse um pesquisador da genética mendeliana, eu teria esse resultado, essa via biosintética, como sendo meu modelo preditivo. Então eu sei perfeitamente que são dois genes, eu sei como atua, o gene A, ele determina a posição da enzima E1, que catalisa o desdobramento de S2 e S1, B grande determina E2, que catalisa S2 com S3, que dá alto teor. Então, se eu perguntar qual é o fenótipo, qual o valor predito para o indivíduo da pequena pequeno, B pequeno, B pequeno. Se a pequena pequeno provoca um bloqueio, tá certo? Nós já temos, então, o padrão baixo teor, independente da informação do gene B. Então, isso aqui é, de fato, um modelo preditivo. Eu posso predizer descendência, saber fenótipo de indivíduo a partir de determinado genótipo. Então, veja que se eu quero um indivíduo da grande a pequeno, então a grande, ele desdobra, tem enzima E1, desdobra em S2, mas B pequeno provoca um bloqueio, o fenótipo é baixo, teor igual a 2. Então, é uma solução importante. Agora, vamos supor que esses 500 indivíduos, eu tenho informação molecular, que eu tenho informação de um marcador, de marcadores codominantes. E, na verdade, eu disponho de 200 marcadores, certo? Então, a população F2 ela tem 500 indivíduos, cuja informação fenotípica é baixo, baixo, alto, baixo, alto, e nós temos também informações moleculares desses 200 indivíduos. Vamos pensar que é uma espécie que eu esteja trabalhando, 2N igual a 2X igual a 10. Então, veja, esse é um assunto que nós estamos procurando ensinar para os nossos ouvintes. Com essas informações dos marcadores, até então, nós já sabemos fazer alguns testes de segregação para verificar se cada marcador segrega de fato 1 para 2 para 1, tendo em vista que a minha população é F2. Então essa é a segregação mendeliana esperada. Nós podemos e devemos calcular as distâncias entre os pares dessas marcas, A1 com A2, A1 com A3, até a 199 com a 200. Posteriormente nós vamos fazer mapa e por fim, então eu faço o teste de segregação, vejo se existe distorção, obtenho um mapa com diferentes grupos de ligação e nós vamos aprender aqui a achar QTLs, achar locus controlador dessa característica. Mesmo que essa característica não seja quantitativa, de distribuição contínua, tá certo? Aqui são apenas duas classes, essa técnica ela é bastante robusta e eu vou então ter uma informação interessante. Será que eu consigo achar 10 QTL, 20 QTL? Então nós vamos aprender aqui uma técnica. Se eu fizer aqui uma busca nesse primeiro cromossomo, certo? A cada intervalo, eu vou perceber aqui um pico que representa um QTL, que está exatamente próximo em cima do marcador 60. Se eu analisar, eu tenho que fazer essa análise 5 vezes, porque eu tenho 5 grupos de ligação. Se eu analisar o segundo grupo de ligação, eu não tenho pico. Aparentemente tem esses picos, mas o valor de Lodge é muito menor que 3, em dizendo que isso aqui é apenas um efeito de escala visual, mas não significativo. Entretanto, se eu analisar esse outro grupo de ligação, eu tenho outro pico considerável, com valor de Lodge extremamente elevado, endereçando a um outro QTL, um outro controlador da característica aí, quantitativa, ou oligogênico, se você, na denominação que você desejar. Então eu fiz 3 investigações até agora, detectei 2. Faço investigação
nesse outro grupo não detecto, tá certo? Esses pequenos picos estão associados a LOD muito pequeno, abaixo de 3, aqui também abaixo de 3, então a gente não considera a ocorrência de QTL nesses grupos de ligação. Então, veja, a genômica me deu uma informação diferente. Ela falou, ó, você tem 5 grupos de ligação. E eu procurei em cada um desses 5, eu encontrei 2. Então nós podemos então reconhecer que essa característica é controlada por 2 QTLs ou 2 locos de efeito maior. Esse resultado é coerente com a genética mendeliana, que analisou a proporção 9 para 7 e falou que tinha 2. Aqui nós confirmamos o 2, localizamos em qual grupo de ligação que estaria e temos a informação adicional de quais são os marcadores que estão flanqueando. O 20 ou 60 significa que o 19, o 21 possa ser importante, que o 59, o 61 possa ser importante. Então, uma informação adicional relevante. E nós temos um modelo preditivo. Eu vou te dar um gel, se tiver a presença do 20 e 60, vai ter alto. Se tiver ausência, ou do 20 e 60, vai ter baixo teor. Então, essa informação aqui, do marcadores, é o seu modelo preditivo. É como você vai tomar a decisão se deseja um indivíduo de alto teor e um indivíduo de baixo teor. Veja que a inclusão de informações de marcadores com análise é interessante, uma análise genômica que nós vamos aprender nos próximos capítulos a detectar, posicionar, quantificar a importância, o efeito. Isso agrega numa outra área que eu já tenho conhecimento. Pode ser um conhecimento novo ou pode ser um conhecimento que eu vou adicionar aquilo que eu já tenho na minha bagagem teórica. Então não precisamos esquecer outras áreas e achar que essa é uma área desassociada, uma área completamente nova, que outras pessoas estão fazendo certo ou errado. Não, nós estamos fazendo de uma maneira diferente, mas extremamente importante. Bom, mas isso é uma população, isso tem indivíduos com baixo teor, isso tem indivíduo com alto teor, tem uma média, tem valores 2, tem valores 4, tem valores de média, tem valores de variância. Tem uma variância, não é todo mundo com 2, não é todo mundo com 4. Tem 2 e 4. Então nós podemos recorrer a uma outra área para explicar esse fenômeno. É a área da genética quantitativa. A genética quantitativa, ela se aprofunda no entendimento das médias e das variâncias. E esse é o delineamento pai1, pai2, F1, F2, também adequado para fazer estudos de uma característica quantitativa. Nós vamos então partir de um princípio, não de proporções, mas de um modelo que o fenótipo é igual ao genótipo mais meio, que existe uma variação genética. Essa variação genética ela pode ser decomposta em variância aditiva devido à dominância e epistática. Então veja, vamos imaginar que a gente, como existe uma informação já ratificada de que são 2 locos, ou 2 marcadores que marcam, ou que estão praticamente em cima, vamos tentar predizer o valor genotípico por meio desses 2 marcadores, o 20 e o 60. Eu tenho 200 marcadores, mas vai me interessar a informação do 20 e 60, que foram aqueles já identificados pela genômica, né? Então, veja, eu tenho esses indivíduos, tenho esse padrão, existe aqui uma média, existe uma variação. Essa variação, ela está sendo responsabilizada a uma ação tanto do marcador 20 quanto do marcador 60. O marcador 20, nós temos uma ação de dose, porque ele pode ser a grande a grande a pequeno e a pequena a pequeno. Então nós temos aqui 3 informações, 3 graus de liberdade que eu posso imaginar que existe aqui um efeito linear de dose e um efeito de desvio. Um efeito, por exemplo, não linear, dentro de uma regressão polinomial, por exemplo, efeito quadrático. Nós vamos imaginar que o marcador 60
aqui representado por esse loco B, também exerce uma função que explica essa variação de uma forma linear e quadrática. Eu tenho 3 graus de liberdade, eu posso decompor cada um desses efeitos, tem 3 doses e 2 graus de liberdade, posso decompor linear e quadrático. Temos também as interações, que determina aqui as interações epistáticas. A soma dessa contribuição linear é o efeito aditivo. A soma da contribuição quadrática representa a fonte de variação devido à dominância. E a soma dos efeitos da interação representa a epistasia. Então, nesse caso, se eu rodar tipo um modelo de regressão, onde eu tenho produção explicado por nitrogênio e fósforo, 3 doses de nitrogênio, 3 doses de fósforo, tem um efeito linear de nitrogênio, quadrático de nitrogênio, linear de fósforo, quadrático de fósforo, linear, 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 quadrático, quadrático, linear, quadrático, quadrático. Então veja que eu posso fazer aqui uma análise. E aquela variação que eu tenho de 0,98 é a minha variação total numa análise de variância que a gente faz rotineiramente. Mas eu posso entender que daquela variação existe uma ação aditiva dominante que explica 86% e uma ação epistática de cerca de 14%. E aí a gente começa então a fazer associações. A genética mendeliana falou que existia epistasia. E a epistasia, no conceito mendeliano, ele remete a uma via biosintética. Dentro da genética mendeliana, nós entendemos que a epistasia é o fato de 2 ou mais genes atuar numa mesma via biosintética, de forma que aquelas ações catalíticas, aqueles bloqueios, faz com que exista supressão gênica interalélica. Um gene, a presença do A pequeno, por exemplo, ele suprime a ação, não precisa ser B grande ou B pequeno, que vai dar baixo teor. Então, a epistasia, no contexto mendeliano, ela tem toda uma história para ser contada. A epistasia, no conceito quantitativo, ela não desaparece, ela continua existindo, mas ela pode ser quantificada por quanto que a variação genotípica possa ser explicada por interações interaléricas. E nesse caso, que nós acabamos de analisar, sim, existe epistasia. A epistasia é relevante? Sim, ela representa 14% da variação genotípica. E o modelo aditivo dominante que rotineiramente é utilizado no melhoramento genético? Bom, ele é importantíssimo, explica 86%. Então, mesmo existindo epistasia, por isso que muitas vezes os melhoristas negligenciam a epistasia e conseguem ter bons resultados. Que a epistasia pode ser importante, mas o efeito aditivo dominante ainda supera e muito. Representa 86%, mas essa epistasia de 14% pode ser que na situação atual, né, do melhoramento avançado, da necessidade de ter mais ganhos, não possa ser negligenciada. 14% é a quantidade que não deve ser negligenciada. Mas para eu ter essas informações, certamente que eu precisei identificar quais são os marcadores relevantes. Então veja que nós acabamos de agregar conhecimento de genética mendeliana, conhecimento de genômica, conhecimento de genética quantitativa. Bom, nós poderíamos então fazer essa abordagem biométrica fundamentada em regressão. Aqui é simplesmente uma ilustração da média, da matriz de incidência para os efeitos aditivos devido à dominância e essas interações, né? Então, se eu considerasse aqui, se eu negligenciar a epistasia, então esse aqui nós temos o valor observado, esse aqui o valor predito, apenas com o modelo aditivo. Esse aqui é o valor predito. Então veja que existe uma diferença entre o observado e o predito. Agora, quando eu acrescento informações, o modelo passa a ser aditivo dominante, então essas discrepâncias são menores. E quando eu tenho um modelo mais parametrizado, aí de fato o observado é igual, o esperado é igual o observado. Então modelos mais parametrizados, mais sofisticados, tá certo? Permite uma predição melhor do valor,
né, que você espera observar. Então, nesse caso, nós não temos uma via biosintética, nós não temos um gel, nós temos um modelo. Então, se eu quero predizer o A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, eu tenho que saber qual, né, o modelo que eu vou usar, está aqui estimado os efeitos e as informações de dose. A grande, A grande, A grande, A pequeno, A grande é 2, A grande, A pequeno 1, A pequeno 0. Se eu codificar, eu posso colocar 1, 0 e menos 1. Então, esse aqui pode ser a forma heterozigota, pode ser 0. A forma B pequeno pode ser menos 1. Vai depender da codificação dos dados que a gente vai dispor. Então veja que nós demonstramos aí a agregação dessas áreas. Mas eu enfatizei apenas os marcadores 20 e 60, porque eu recorri à genômica para testar que eles são os mais importantes. Eu poderia ter feito um estudo de seleção genômica ampla, né, que vocês certamente vão aprender em outra disciplina, assuntos bastante relevantes, envolve aí todo um arsenal estatístico envolvendo R-BLUP, G-BLUP, BES-A, BES-B, BCP e tudo mais. Então você tem o Y e todos os marcadores. Você não vai pensar no marcador que está flanqueando, que está em cima do gene. Você entra com todos os marcadores. Se você tivesse 1.000, 10.000, 100.000, o modelo contemplaria todos eles. Obviamente que geraria uma série de problemas de dimensionalidade, às vezes você tem mais marcas do que indivíduo, problema de multicolonialidade, dada a alta correlação entre essas colunas de marcadores, mas você poderia usar, e aí você tem a informação das marcas moleculares, informações do indivíduo, e dentro desse modelo, que você tem as populações de treinamento e validação, você encontraria resultados, tá certo? Então, daqueles 200 marcadores, essa técnica também seria capaz de apontar os marcadores mais relevantes, assim como a mendeliana, assim como a genômica, tá certo? Assim como a genética quantitativa descreveu, ele vai apontar que os mais importantes são 20 e 60. Vai apontar que o 21 também é importante, porque está em desequilíbrio com 20. O 61 também é importante. Aqui começa a descrever outros que às vezes não são tão importantes, mas por questão de desequilíbrio, eles aparecem sendo relevantes. Mas os mais importantes seriam 20 e 60, e você passa a ter um modelo de predição, tá certo? Você tem os indivíduos, tem os valores genômicos preditos, e alguns indivíduos que você está predizendo que é 2, eles vão girar entre 2 e 3,5. Aqui, o indivíduo você sabia que era 4, ele vai girar entre 3,2 até 4,8. Obviamente que a predição pode ser que o indivíduo baixo tenha valor semelhante a outro igual. Não é que a técnica da seleção genômica ampla seja inadequada. É porque esse exemplo nós estamos considerando a matriz X, que é uma matriz que envolve apenas incidência de dose. Nós estamos querendo predizer pela dose de alelos de formas que nós sabemos que são principalmente no marcador 20 e 60. Mas esse modelo de dose, nós já sabemos que não é o mais adequado. A genética quantitativa já disse que 14% era epistasia, e o modelo aditivo dominante, apenas um modelo aditivo, ele não descrevia bem. Existia o componente devido à dominância, existia o componente epistático. Então o R2 aqui gira em torno de 62%, 46%. Por quê? Não é porque a técnica não foi capaz de predizer, é porque o meu modelo é um modelo de dose e sabidamente eu tenho efeitos de interações intralérica e interalérica importante. Mas essa é uma técnica extremamente interessante e deve ser aprendida pelos senhores ouvintes. Nós não vamos aprender aqui nesse nosso curso. Nós vamos aprender mapa e detecção de QTL. É importante? É. É tão importante quanto a mendeliana, é tão importante quanto a quantitativa, é tão importante quanto a seleção genômica ampla. Nós poderíamos ter uma outra abordagem? Sim. Nós, ao invés de ter modelagem, nós poderíamos ter aprendizagem. Eu posso apresentar para vocês
todos os padrões que conduziram a ser alto e todos os padrões que conduziram a ser baixo. Isso é um paradigma diferente. Eu não preciso apresentar para você a média, a variância. Tudo que nós falamos até agora era média e variância, era contagem, era proporções. Agora não, eu vou ter que apresentar exemplos. Na verdade, eu para decidir se um animal é gato ou cachorro, eu não tenho informações de média. Um animal, né, é 3 kg, 4 kg, 10 kg, 20 kg. Posso até imaginar que o peso influencia, mas não é. É conhecendo exemplos de gatos e de cachorro que eu tenho uma aprendizagem de que aquele animal, né, pode estar no escuro, pode estar longe, né, basta eu ver o vulto, eu sei distinguir entre um animal do outro. Isso é um conjunto de procedimentos que a gente chama de inteligência computacional, que poderia ser colocado o mesmo conjunto de dados, a mesma quantidade de marcas, 200 marcas, 500 indivíduos da população F2, você abastece o computador com informações. Olha, esse padrão aqui leva a C4, alto. Esse conjunto de informações leva a ser baixo. Então aprenda, veja as particularidades, aprenda. Aí na hora que eu coloco um novo conjunto de dados, então eu fiz essa análise, né, eu entro com 200 informações, o computador pondera essas informações, armazena isso em neurônios, então é capaz de tomar a decisão e verificar que também o 20 e 60 era o mais importante. E é capaz de me dar um resultado, não um modelo, mas uma rede neural. O que é a rede neural? Diz aqui, ela elegeu o 20 e 60 como sendo os mais importantes. Eu vou entrar com a informação a grande, a grande, a grande, a pequena, a pequena, a pequena. Posso codificar como sendo 1, 0 e 0. E ele vai ponderar essas informações. Ao ponderar essas informações, ele vai ser capaz, né, de ajustar esses pesos. O computador reconhece esses pesos e esse aqui é o nosso modelo preditivo. Se ele introduzir um determinado valor, ele vai saber se A grande é grande e B pequeno é pequeno. A vai ser baixo, vai ser alto, por meio de um sistema de rede neural. Então, é possível usar rede neural para resolver o mesmo problema que eu resolvi com o genoma? É. Mas eu vou ter o quê? Um gel? Nada, é uma estrutura de rede. Então, é possível fazer isso aí. É possível usar outras técnicas que estão sendo bastante difundidas, em especial pelo avanço da computação? Sim. Uma das técnicas bastante interessantes são as árvores de decisão. Né? As árvores de decisão, ela não se fundamenta na média, nem na variância, assim como a inteligência computacional. Também não se baseia numa rede em que tem que ver todo mundo. Ela baseia em regiões, em árvore. Então, como é que você sabe que uma planta é boa? Então, você vai classificando. Olha, uma planta boa, ela deve ter, para produzir muito. Bom, ela deve ter uma altura, é um bom critério. A floração também é um bom critério. O que é uma planta, então, boa? Bom, o melhor critério é a altura. Tem plantas altas, plantas baixas. Eu faço um corte. Então, as plantas boas são altas. Ah, mas eu tenho as tardias e precoces. Então, a planta alta, tardia, eu falo... Então, depende de partições. Eu elejo um conjunto de partição. Então, como é que eu vou saber que é alto, como eu vou saber que é baixo? Eu vou pegar cada marcador e fazer partição. Olha, se o indivíduo for a grande, ele é alto. Se o indivíduo for a pequeno, ele é baixo. Mas só depende do gene A? Não, depende do gene B também. Se ele for a grande, B grande, ele é alto. Então veja, até a própria epistasia é um processo de partição de região. Então nós precisamos achar onde partir e como partir. Então se eu entregar 200 marcas para uma análise de árvore de decisão, ele vai dizer, olha, 198 eu não preciso. Eu preciso da marca 60 e da marca 20. E aí ele vai codificar, como sendo, por exemplo, 0, 1 e 2, ou menos 1, 0 e 2. Então, ele vai partir, por exemplo, o menos 1 vai para o lado de cá, tá certo? Então, porque é meio, abaixo e meio, ele pode falar, todo mundo que é a pequena, fica para esse lado. Todo mundo que é atraso, fica para esse lado. Aí dentro dos atrasos, todo mundo que for menor que meio,
envolveria só o -1, que é o B pequeno, estaria desse lado. Todo mundo que é alto seria desse lado. Então tem aqui os A traço e B traço dá alto. A traço B pequeno dá baixo. A pequeno, aí a pequena, independente do gene B, que é o fenômeno da epistasia, dá também baixo. Então são maneiras, paradigmas diferenciados para que a gente tome a decisão a respeito daquele fenômeno. Pois bem, o que a gente que gostaria de dizer é que a gente pretende, nas próximas palestras, nas próximas videoaulas, apresentar a teoria de análise genômica. Então nós vamos detectar médio intervalo, média marca simples, médio intervalo simples, médio intervalo composto. É um conjunto de conhecimento. Vai resolver seus problemas? Bom, vai te acrescentar em análise e interpretação. A melhor análise e interpretação é aquela que você tem uma visão ampla, que você aproveita as informações das diferentes áreas, dos diferentes paradigmas, as diferentes formas de ver dados, de analisar dados, para então tomar a decisão. Então, por isso que a gente convida vocês a estar presente nas nossas discussões futuras, em que a gente pretende então partir para, de fato, a detecção de QTL, a quantificação da importância de QTL, a localização e a quantificação dos efeitos que eles exercem sobre a característica. Nós vamos aprender passo a passo e a gente tem que ter essa noção de que é uma informação entre o mundo maior de análise